Muito bom dia a todos, senhora vereadora, senhores vereadores, ao público presente, senhora jornalista e aos nossos funcionários que estão a dar apoio à reunião. Muito bom dia. Esta é a nossa reunião número 4 de 2023. Eu peço desculpa, estou um bocadinho lenta, estou aqui com um pequeno problema de saúde. Número 4 de 2023, e eu faria a distribuição do resumo diário de tesouraria. Sr. Vereador, só favor. Queria dar nota de que a Sra. Vereadora Maria da Rosa do Céu não estará na reunião por estar a dar apoio ao filho que está doente, e portanto faremos nós esta reunião. Dava nota então, para efeitos de ata, que o total das disponibilidades é de 1.752.675,90 € ao dia de ontem, 23/2. Dava início então ao período antes da ordem do dia. Dava a palavra aos seus vereadores para dela fazerem isso. Faz favor, Sr. Vereador. Ora, bom dia a todos, Sr. Presidente, Sra. e Sr. Vereadores, público presente na sala, bem como os funcionários de apoio ao funcionamento da reunião de Câmara e comunicação social presente também. Portanto, eu tenho aqui algumas questões para colocar. Começava por algumas questões que têm surgido e que eu penso que é do interesse de conhecimento público. Portanto, uma vez que nós também, como vereadores integrantes da Câmara Municipal, não temos esse conhecimento relacionado com, portanto, uma visita ou aquilo que se passou em relação à Polícia Judiciária que esteve na Câmara Municipal e, portanto, saber o âmbito dessa deslocação e também eventuais resultados, digamos assim, em termos de seguimento daquilo que se passou. Também, na sequência de algumas questões que colocámos sobre o funcionamento do Comando dos Bombeiros, também surgiram notícias de que, portanto, iria haver um afastamento, e gostaria de saber, portanto, o que é que resultou em termos desses procedimentos, quer em relação à notícia que surgiu, quer também em relação ao futuro, em relação àquilo que se pretende em termos de estrutura de funcionamento dos próprios bombeiros municipais de Alpiarça. Gostaria de colocar uma questão também relacionada com o andamento das obras da escola EB23, portanto, José Relvas, tendo em conta que, portanto, saber essencialmente os prazos, o que é que estão definidos, se houve uma prorrogação de prazos, penso que sim, portanto, inicialmente estavam previstos 270 dias, salvo erro, e que se deu essa prorrogação ou não, e até quando é que está prorrogada. Portanto, e se há alguma previsão em termos do andamento dessas mesmas obras. Portanto, disse. Muito obrigada, Sr. Vereador. Sra. Vereadora, faz favor. Bom dia a todos. Desde já desejo as melhores, quer da Sra. Presidente, quer da Sra. Vereadora. As minhas questões vão para o Sr. Vereador Jorge, e uma é em relação à Rua Afonso de Albuquerque. Se já há previsão para restabelecerem o pavimento, penso que é muito incomodativo, ainda agora passei lá, temos que passar por meio da estrada, chegamos ali a uma curva, quase que chocamos com o que vem de baixo, e para os moradores também deve ser muito incómodo, porque pronto, tem muito pó naquela parte que não tem alcatrão. A outra é em relação à placa da Rua Marechal Costa Gomes. Eu própria, um dia que vinha encaminhada, vi que estava portanto, a placa é feita num painel de azulejos, vi que estava um azulejo no chão,
pronto, apaguei-o, trouxe-o para casa e depois entreguei-o a um funcionário da Câmara. Isto já foi no verão passado. Continuei a passar lá e o que constato é que já caiu outro. Eu até trouxe aquele para ele não se partir e para ser mais fácil de restabelecer, e agora já caiu outro e já faltam 2 e já nem se consegue ler o nome da rua. Portanto, penso que para os carteiros será difícil, se vier algum carteiro novo e não conheça, saber o nome da rua. Pronto, é só. Muito obrigada, Sra. Vereadora. Bom, então eu procurava responder às questões que foram colocadas. Relativamente à primeira questão e à visita da Polícia Judiciária, de facto a Polícia Judiciária esteve com um conjunto de elementos e acompanhados da Sra. Procuradora-Geral da Sra. Procuradora da República do Tribunal de Santarém, que vieram solicitar um conjunto de informações relativamente à celebração do contrato de prestação de serviços com o advogado Dr. João Rosa do Céu. O mandato de busca que vinha trazia exatamente a obrigação do município entregar toda a informação que tivesse relativa ao procedimento de contratação e a um conjunto de outros elementos que tivessem relação com a celebração do contrato. Foi isso exatamente que fizemos, disponibilizámos toda a informação, inclusive disponibilizámos os pareceres da Ordem dos Advogados e a decisão do Supremo Tribunal de Justiça que sustentaram a celebração do próprio contrato, e os senhores inspectores levaram a informação, aquela que estava disponível, relativamente ao procedimento de contratação, às consultas, à adjudicação, etc., com certeza a investigação decorrerá ou continuará até obterem algum resultado. Nós não tivemos nenhum feedback relativamente ao ponto de situação da investigação, aliás não é suposto termos, penso eu. O processo está em investigação, estará ainda ao abrigo do segredo de justiça, uma vez que não há pronúncia formulada, não há acusação, nem outra coisa do género. E, portanto, nós disponibilizamos a informação que nos foi solicitada e agora aguardamos tranquilamente o desenvolvimento do processo. Relativamente ao funcionamento do Comando dos Bombeiros, eu julgo que dei aqui nota da reunião que fizemos na sequência de uma carta que chegou à Câmara dirigida a mim própria, anónima, dando conta do descontentamento, eventualmente de um conjunto de situações imputadas ao Comandante dos Bombeiros. Eu, nessa sequência, fiz reunião com o Corpo de Bombeiros. Nessa reunião, nenhum dos bombeiros presentes subscreveu a carta ou sequer manifestou concordância com o teor da mesma, antes pelo contrário. As pessoas que falaram, e foram muitas, pronunciaram-se em sentido diverso. De todo modo, essa reunião serviu sobretudo para comunicar aos bombeiros que, da minha parte, eu tenho muita dificuldade em sentir-me pressionada com coisas que não têm assinatura por baixo, e a minha preocupação foi, numa primeira fase, apurar a verdade dos factos, perceber o que é que se estava a passar, e numa segunda fase, feita essa reunião, foi dar sequência àquilo que eu já vinha entendendo e que resulta em reiterar a confiança que tenho no Comandante dos Bombeiros, e, portanto, foi isso que lhe manifestei, foi isso que manifestei ao restante Corpo de Bombeiros, e o Comandante tem, neste momento, da minha parte, confiança para continuar como Comandante dos Bombeiros. O que aconteceu em sequência foi que o Sr. Comandante, dentro daquilo que são as suas obrigações, o que são as suas prerrogativas, entendeu e entende fazer uma reestruturação ao nível do comando, entre outras coisas, entre outras medidas que pretende adotar para o Corpo de Bombeiros. E, portanto, neste momento,
aguarda-se que essas medidas sejam propostas e implementadas. Entre elas, há uma proposta de não recondução do segundo comandante. Da perspectiva que eu tenho, nada disto se prende diretamente com a questão da carta ou com outras questões que, entretanto, subsequentemente já voltaram a acontecer, em termos de comunicações sem assinatura, de queixas sem ninguém por trás a subscrever, umas num sentido, outras noutro, não se percebe muito bem, porque eu julgo que as pessoas que têm feito estas denúncias anónimas estão confundidas, porque aquilo que surge, se por um lado é acusando algumas pessoas de alguma coisa, por outro lado é acusando exatamente do contrário. E, portanto, nós ficamos ali um bocado confundidos com as informações que vão vindo. Como eu deixei claro que não valorizo de todo denúncias anónimas, até que possa constatar que elas têm alguma correspondência com a realidade, a minha posição mantém-se e a posição do Executivo mantém-se relativamente à confiança no Comandante dos Bombeiros e, portanto, até que outra situação aconteça, é assim que pretendemos que continue. Aliás, esta questão do funcionamento dos bombeiros municipais tem merecido uma atenção especial da nossa parte, dada a situação difícil em que os municípios que são detentores de corpos de bombeiros se sentem, com um peso substancial nos orçamentos municipais para poder fazer face às respostas que são necessárias assegurar, de segurança e socorro, a pessoas e bens, que é feita pelas nossas corporações, sem que para isso os municípios tenham iguais direitos ou prerrogativas comparativamente com as entidades detentoras, que são associações humanitárias, nem os bombeiros têm exatamente as mesmas prerrogativas que os seus camaradas com quem estão no terreno a fazer exatamente o mesmo trabalho. E, portanto, para tentarmos ultrapassar aqui alguns constrangimentos, está agendada uma reunião com o INEM, desde logo. Fizemos uma reunião a semana passada em Coimbra, na Associação Nacional de Municípios, apenas da secção de municípios que têm bombeiros municipais no país inteiro, e resultaram algumas medidas que estão agora a ser implementadas, e uma delas é retomar a proposta de regulamento que já tinha sido feita em 2019, com algumas correções, e enviá-la para o Governo, no sentido de que seja dada sequência às reivindicações que os municípios têm vindo a fazer. Os municípios que têm corpos de bombeiros, naturalmente. Relativamente às obras na escola, efetivamente houve necessidade de fazer uma prorrogação de prazo. A perspectiva que nós temos de términos das obras é julho deste ano. As obras estão agora a decorrer a melhor ritmo, tiveram ali um período mais difícil que se prendeu com a dificuldade em que os materiais, as encomendas de materiais que estavam feitas e inclusivamente de materiais para a própria obra em si, tiveram alguma dificuldade em obter-se em tempo útil, mas neste momento as obras estão a decorrer com maior celeridade e a bom ritmo, e nós temos a perspectiva que elas estejam efetivamente concluídas em julho. Como houve necessidade desta prorrogação também, e sobretudo porque houve um acréscimo de obras e portanto elas estão a ser também realizadas, e portanto isso levou a que naturalmente fosse necessário nós conseguirmos aqui mais algum tempo. De todo modo, nós temos uma empresa contratada a acompanhar a execução da obra, a fazer a fiscalização da obra, e a informação que vamos tendo é que neste momento as coisas decorrem com normalidade e dentro da expectativa que nós tínhamos. Queria só fazer uma referência, eu julgo que o Sr. Vereador pode responder a esta pergunta relativamente à Rua Afonso Albuquerque. Eu, de qualquer maneira, relativamente à Rua Marechal Gomes da Costa e à questão das placas de toponímia, queria fazer uma referência, Sra. Vereadora. Os carteiros já há muito tempo que andam à procura de algumas ruas, porque, infelizmente, há ruas que não têm placa há muito tempo.
E há outras que se foram degradando naturalmente com o decurso do tempo e enfim, com os rigores do inverno, sobretudo, e do verão, e que estão a necessitar de intervenção. Nós fizemos já uma consulta, não tem sido fácil, porque nós quisemos retomar a colocação de toponímia no mesmo modelo que ela vinha sendo colocada, ou seja, recorrendo ao azulejo. E, portanto, mantendo continuidade relativamente à forma como se apresenta graficamente as placas. Acontece que não está fácil encontrar empresas que estejam a fornecer estas placas de azulejo. Há uma que nós já conseguimos contactar, não é fácil, não há muita gente a fazer estas coisas, pelo menos com alguma qualidade, e tem sido difícil, de facto, conseguirmos encontrar quem nos possa fornecer um conjunto de placas já com alguma dimensão. De qualquer maneira, eu não tinha conhecimento, não sei se o Sr. Vereador tinha, eu não tinha conhecimento da entrega da Sra. Vereadora relativamente a esse azulejo. Estou a ter agora conhecimento. Pronto, muito bem, e portanto não... Eu também não, mas vamos averiguar. Pronto, eu não vejo razão nenhuma para que isso não tenha sido resolvido. Pronto. Claro, com certeza, e fez muito bem. Eu não tinha conhecimento, e penso que o Sr. Vereador também não, da entrega desses azulejos, e portanto vamos perceber onde é que ele está e tentar resolver a situação. De qualquer modo, nós estamos a trabalhar para levar à Assembleia Municipal, trazer à reunião de Câmara e levar à Assembleia Municipal um conjunto de propostas de atribuição de toponímico às ruas, porque para além de haver ruas que têm nome e não têm placa, há ruas que nem nome têm. E, portanto, nós fizemos um levantamento exaustivo de todas as ruas, daquelas que não têm placa e daquelas que não têm nome, vamos naturalmente trazer no âmbito da Comissão de Toponímia, vamos tentar atribuir nomes às ruas e tratar desse assunto depois em sede da Assembleia Municipal, onde terá que ser aprovado. Sr. Vereador, se faz favor, relativamente aqui à questão da rua Afonso Albuquerque. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Sra. Vereadora e Sr. Vereador, público presente. Em relação à rua Afonso Albuquerque, que, como sabem, é uma obra de instalação do gás nos moradores e já notificámos por 2 vezes a empresa a repor, no mínimo a fazer algumas recargas, que eles dizem que tinham que estar um tempo para consolidação e para fazer recargas, e agora estamos em contactos para o mais rápido possível de virem repor a situação da obra. Quase diariamente que os nossos técnicos falam com a empresa. Sim. Mas está com a atenção quase diária, Sra. Vereadora. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Vereador. Já tínhamos verificado desde logo se os prazos estavam ou não ultrapassados, porque há um prazo para a reposição, depois da obra estar concluída e consolidada, da ligação dos ramais do gás, mas de qualquer modo já tínhamos até colocado essa questão há bastante tempo e, estando ultrapassados os prazos, estamos a fazer então essa insistência. Não sei se os senhores vereadores querem fazer mais alguma intervenção, então eu dava por terminado o período antes da ordem do dia e passava à nossa ordem do dia. O ponto 1 é a proposta data da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 9 de fevereiro, da reunião número 3, que vem para deliberação. Eu punha a ata à discussão. Senhora Vereadora, tem a palavra. Obrigada. Na página 11, a deliberação foi carregada 2 vezes. A deliberação do ponto 10. Não sei se... Não tenho a minha. Não, pode já ter sido retificado depois. Pronto, eu tenho 2 vezes a mesma... Página 11. Tenho na página 11 e depois tenho na página 12. No início da página 12. Desculpa. 11. Ok. Isto é a página 11. Tem ali a deliberação. No início da 12 está exatamente. Tem, no início da 12 tem outra vez deliberação. A tua não tem? A minha também não. Mas a minha também tem.
A deliberação, aqui no final da página 11 tem deliberação, a proposta minuta do contrato e depois, no início da página 12, tem outra vez. Ok, mas eu vou confirmar. Para se retirar, Pois, ok. podem já ter retificado. E nessa mesma, na página 12, portanto, a MEI, convidarem grupos hoteleiros para investir no, falta um L, No local. no local. Depois, na página 13, já cá no fim, quarta linha, quinta linha, pelo menos parcialmente, tem iria. Na página 13, no final. Sim, portanto é na quinta, a contar do fim, na quinta linha. É. Pelo menos E parcialmente. enquadrar-se. Ia. Ok. Pronto, acho que é só isso. Ok. Muito bem. Então, com estas correções que a senhora vereadora sugeriu, eu ponho a ata à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. O ponto 2 da nossa ordem de trabalhos é a atribuição de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior residentes. É preciso aqui na proposta tirar na primeira, onde temos o ponto, é atribuição de bolsa de estudo a estudantes do ensino superior, vírgula, residentes no concelho de Alpiarça. Isto tem residentes. Os senhores vereadores têm já conhecimento do novo regulamento, sendo que, de acordo com a informação que tenho, a senhora vereadora não está cá, mas de acordo com a informação que tenho, esta atribuição ainda é feita à luz do anterior regulamento, uma vez que o atual ainda não foi submetido à Assembleia Municipal e, portanto, esta entrega destas bolsas foi feita à luz do regulamento que está em vigor e não do atualizado. De qualquer modo, as diferenças também não são substanciais e nós tivemos, durante o mês de novembro, entraram 44 requerimentos referentes a candidaturas a bolsas de estudo para este ano letivo. O Gabinete de Ação Social, como é hábito, efetuou a análise às candidaturas. Há 3 candidatos destes 44 que apresentavam um rendimento per capita superior ao estabelecido e, portanto, que não podem ser contemplados. As restantes candidaturas apresentam um resultado admitido que correspondem a 14 do escalão A, 11 do escalão B, 12 do escalão C, sendo que o escalão A irá receber um montante de 400 euros, o escalão B 320 e o escalão C 240. Eu já tinha feito aqui referência e é uma preocupação que mantenho. Eu gostaria que fosse possível, também à luz do novo regulamento, nós passarmos a atribuir as bolsas de uma forma que permitisse que, provavelmente, podíamos até contemplar numa primeira fase menos alunos, mas estaríamos mais próximos em cada um deles de pagar, por exemplo, as propinas anuais. O que eu gostaria era que o que nós entregássemos em termos de bolsa aos alunos tivesse um peso relativo na economia familiar que está subjacente à saída dos alunos e à frequência do ensino superior. E isso, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, faria diferença se nós estivéssemos a falar de conseguirmos pagar, por exemplo, a propina anual dos alunos, sobretudo dos mais carenciados. Mas essa é uma questão que não está aqui vertida e veremos, em termos orçamentais, também temos essa capacidade. De qualquer modo, o encargo financeiro é o mesmo que vínhamos aplicando, um montante de 12 mil euros, e está devidamente cabimentado e inserido nas grandes opções do plano. Portanto, a proposta é que a Câmara Municipal, ao abrigo da competência prevista no regime das autarquias locais, delibera apreciar e aprovar a lista definitiva dos candidatos admitidos e excluídos, conforme a análise técnica do Gabinete de Ação Social, em anexo à presente proposta, e assim sendo, eu punha à consideração dos senhores vereadores a apreciação e depois faremos a votação. Faz favor.
Portanto, para este ponto e em relação à proposta que é apresentada, gostaria de dizer também que, tendo em conta também este regulamento já se mantém portanto, há mais de 10 anos, que foi sendo melhorado e, portanto, ainda agora vai uma proposta à Assembleia Municipal com mais algumas alterações, naturalmente, e que o resultado que é aqui proposto é, confiando nós num trabalho técnico desenvolvido, de análise de todos os documentos apresentados e, portanto, consideramos que está em condições de ser aprovado e, portanto, iremos votar a favor nesse sentido. Em relação à questão que estava a Sra. Presidente também a colocar, relacionado com o apoio para as propinas anuais, penso que portanto, não é uma competência dos municípios este apoio dado aos alunos do ensino superior. Portanto, existe uma competência própria do Estado em relação a esses alunos, existem bolsas e apoios definidos e esta atribuição sempre foi considerada como um complemento, portanto, a todos os apoios que já existem, no sentido de reforçar o apoio aos alunos residentes em Alpiarça, portanto, e nesse sentido não indo totalmente de encontro há regras definidas em relação às atribuições das bolsas no ensino superior, mas nada invalida em que não se possa entrar em discussão e portanto, claramente, se for no sentido de melhorar o apoio à população e aos alunos de Alpiarça do ensino superior, cá estaremos também para tomar depois essa decisão e fazer parte dela, disso. Muito obrigada, Sr. Vereador. Então, assim sendo, eu punha o ponto à votação relativamente à proposta de atribuição de bolsas de estudo aos estudantes do ensino superior residentes no Concelho. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 3 da nossa ordem de trabalhos é a proposta de criação, no âmbito do Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho da Administração Pública, é a proposta de criação de uma secção autónoma do Conselho Coordenador de Avaliação. Nós estamos a retomar a avaliação, portanto, a implementação do CIADA para a avaliação dos trabalhadores do nosso município e, para o efeito, consideramos que haveria necessidade de criar aqui uma secção autónoma que permitisse fazer a avaliação dos funcionários, do pessoal não docente que nós temos nas escolas, desde logo no nosso agrupamento de escolas. E, portanto, dizer que a legislação aplicável determina que o pessoal não docente dos agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas, bem como aquele que se encontra vinculado às autarquias locais, ali presta serviço, é avaliado pelo respectivo diretor, que pode delegar essa competência no subdiretor ou nos adjuntos, e o mesmo diploma estabelece que, no respeitante ao pessoal não docente vinculado às autarquias locais, o Conselho Coordenador de Avaliação é o do município respectivo, devendo integrar o diretor ou diretores dos agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas abrangidas ou os seus representantes. E, portanto, o que se propõe é que a Câmara, ao abrigo das competências e legislação supramencionadas, delibere aprovar a criação de uma secção autónoma do Conselho Coordenador de Avaliação para a avaliação do pessoal não docente vinculado ao município de Alpiarça, que exerce funções nas escolas, com a seguinte composição: Sónia Isabel Fernandes Sanfona Cruz Mendes, Presidente da Câmara Municipal, que preside com a faculdade de delegação na vereadora responsável pela área da Educação; Isabel Maria Fernandes da Silva, Diretora do Agrupamento de Escolas de Alpiarça; Teresa Maria Fernandes Gomes, Subdiretora do Agrupamento de José Relvas; Carla Sofia Martins Borba, dirigente do município responsável pela área de recursos humanos; Ricardo Lino Gomes Luciano, técnico do município de Alpiarça, responsável pela área da educação; e Joana Margarida Aparício de Melo, responsável pelos serviços de administração escolar do agrupamento de escolas de José Relvas de Alpiarça. Esta é a proposta do município e
este Executivo e eu punha então à consideração dos senhores vereadores. Faz favor, senhor vereador. Portanto, nós, em relação a este tipo de questões de organização interna de serviço e de, como já foi noutros anteriormente, entendemos que, portanto, é uma decisão de organização, neste caso, no serviço próprio, relacionado com os funcionários da Câmara que prestam serviço na escola, e, portanto, sendo uma proposta de quem essencialmente vive a situação por dentro e do qual não nos sentimos com propriedade total para tomar uma decisão, abstemos. Muito bem, muito obrigada, senhor vereador. Eu ponho então o documento à votação, a criação de uma secção autónoma do Conselho Coordenador de Avaliação. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está... Na abstenção. Ok. Está aprovado por maioria com 2 votos a favor e com os votos de abstenção dos senhores vereadores da CDU. Ponto 4. O ponto 4 é o cumprimento de uma obrigação legal, a demonstração de desempenho orçamental de 2022, que tem, sobretudo, a necessidade de contemplar a integração do saldo de gerência do ano anterior nos termos da legislação aplicável, por incorporação com recurso a uma revisão orçamental, que depois a seguir se propõe, antes da aprovação dos documentos de prestação de contas, e, portanto, é exatamente para cumprir este desiderato que a lei nos impõe, que se propõe que a Câmara Municipal delibere no sentido de aprovar o mapa de demonstração de desempenho orçamental em momento anterior à aprovação dos documentos de prestação de contas e é para esse exatamente efeito que é submetido à apreciação dos senhores vereadores. Não sei se há alguma dúvida, eu daria a palavra ao senhor vereador, se faz favor. Não, portanto, este procedimento poderia também ser feito junto com a prestação de contas, no entanto, a lei prevê que possa ser antecipada esta incorporação de saldo de gerência. É um documento essencialmente técnico e que, portanto, integrado na obrigação que temos como membros do Executivo, iremos votar a favor. Muito bem, muito obrigada, Sr. Vereador. Então, eu punho o ponto 4 à votação, é a demonstração do desempenho orçamental 2022. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 5 da nossa ordem de trabalhos é a revisão orçamental número 1, que vem exatamente na sequência da proposta anterior, do ponto anterior, e que, considerando as alterações que as alterações orçamentais se encontram regulamentadas na norma contabilística, na nova norma contabilística e no sistema de normalização contabilística para as administrações públicas, que no que respeita aos novos conceitos de alteração orçamental modificativa e alteração orçamental permutativa, introduzidos pelo SNCAP, estes devem ser harmonizados respectivamente com os conceitos de revisão e alteração orçamentais previstos no anterior POCAL, que tendo em consideração o conjunto de determinações relativamente a esta questão, ao saldo apurado, ao excesso de cobrança em relação à totalidade das receitas previstas no orçamento, outras receitas que as autarquias estejam autorizadas a arrecadar, etc., existe a necessidade de criar algumas rúbricas, dentro das grandes opções do plano, que não estavam previstas no orçamento, bem como reforçar outras que aguardavam a incorporação do saldo de gerência anterior, em conformidade com os mapas de revisão orçamental número 1 da despesa e receita IGOPS que também se anexou. Assim sendo, propôs que a Câmara delibere, ao abrigo da legislação aplicável, aprovar esta revisão orçamental número 1 e submetê-la à Assembleia Municipal para aprovação de acordo com a alineado número 1 do artigo 25º da lei mencionada anteriormente. Fazer referência que no mapa que é proposto de demonstração de desempenho orçamental e da criação, onde vem a criação de alguns projetos em termos de GOPs ou reforço de outros, para
conseguimos incorporar o saldo de gerência, fazer referência a que, relativamente à dívida, ao remanescente da dívida à Fundação José Relvas, ela já vem aqui incorporada e, portanto, o município procederá ao pagamento do que está em falta, imediatamente a seguir à aprovação desta revisão orçamental em sede da Assembleia Municipal, com a integração do saldo e, portanto, com já a fixação do valor final incorporado nesta rúbrica. Senhor Vereador, se faz favor. Muito bem. Portanto, essa é uma das questões. Portanto, em relação a, como eu referi anteriormente no ponto anterior, era uma decisão essencialmente técnica e de cumprimento da obrigatoriedade da lei. Neste ponto já é mais uma decisão política, portanto, ao fim e ao cabo, é também, para além de técnica, também política em relação à distribuição do saldo de gerência, que, salvo erro, 1.400.000 euros, 1.473.000 euros, que depois corresponde aqui a algumas anulações em termos de receitas previstas, que possivelmente não se irão concretizar, e o que resulta depois de cerca de 1.200.000 euros de revisão e de incremento no próprio orçamento de atribuição nas diversas rúbricas. Portanto, instituições sem fins lucrativos têm a ver com aquilo que a senhora Presidente referiu. Eu gostaria de colocar mais duas questões, uma relacionada com um reforço de 88.600 euros e com mais 33.300 no próximo ano de bens de património histórico, artístico e cultural. Portanto, em termos na rúbrica 07, aquisição de bens de capital, que é em termos de investimento. Também o reforço nas habitações, reparação e beneficiação, um reforço de 95.000 euros. Portanto, tínhamos 5.000 e passámos para 100. E nas instalações de serviço, onde não estava previsto, também foi criada uma rúbrica de 50.000 euros relacionado com estas três questões que eu gostava de colocar. É tudo? Sim, sim. Muito obrigada. Então, relativamente às três questões, esclarecer. O reforço que se refere de bens de património histórico, artístico e cultural tem a ver com a encomenda que o município fez de uma peça artística para assinalar os 50 anos do 25 de Abril, da comemoração dos 50 anos do 25 de Abril. Nós estamos a preparar um processo, aliás, a própria proposta não veio ainda à Câmara, porque eu estou a procurar integrá-la num projeto mais alargado de comemorações que vamos começar já este ano, mas que vamos prolongar até 25 de Abril do próximo ano. Há um conjunto de projetos, de medidas e de atividades que estão ligadas durante este período até ao dia 25 de Abril do próximo ano, que nós estamos a preparar para exatamente assinalar a comemoração dos 50 anos do 25 de Abril. Esta peça foi encomendada a um escultor alpiarcense, o Armando Ferreira, que toda a gente conhece, e este reforço prende-se exatamente com a realização desta obra para podermos inaugurar no dia 25 de Abril do próximo ano. O reforço relativamente à habitação prende-se com a implementação da Estratégia Local de Habitação. Nós fizemos numa primeira fase, adjudicámos por concurso a realização dos projetos de arquitetura e de especialidades relativamente às obras que vamos fazer numa primeira fase nos 22 fogos que são do município no bairro dos 46 fogos. Esse levantamento já foi feito, portanto, foi feito concurso para a adjudicação dos projetos. Estamos avançados relativamente a outros municípios aqui à volta que ainda estão em fase de encontrar empresas no âmbito do concurso para realizarem os projetos. Nós estamos um bocadinho mais avançados, fizemos o concurso, tivemos vários candidatos e neste momento
Foi aprovado o relatório preliminar com a informação, com o reporte do que é necessário melhorar nessas habitações e estão neste momento, a empresa que ganhou o concurso está neste momento a começar a elaborar os projetos para depois submetermos a novo concurso para realizar as obras. E, portanto, este reforço prende-se exatamente com a necessidade de irmos dando sequência a este processo. As instalações de serviços prendem-se com um conjunto de intervenções que nós estamos a preparar em edifícios municipais e que necessitarão naturalmente depois de terem o correspondente cabimento. Estamos a falar de várias intervenções, estamos a falar de completar a certificação energética dos vários edifícios públicos no sentido de candidatarmos esses, pelo menos alguns nesta fase, avisos do PRR que estamos a aguardar que abram, mas há um conjunto de intervenções em vários edifícios municipais que nós queremos fazer e, portanto, estas instalações têm sobretudo a ver com esta rúbrica, tem sobretudo a ver com isto. Há aqui um reforço também em termos de projetos, este em concreto, esta instalação em concreto, estes 50 mil euros, prendem-se com a realização do projeto de reabilitação do edifício dos antigos Passos do Concelho, ao qual vamos dar já sequência. Estamos no processo de consulta de empresas, de gabinetes de arquitetura, no sentido de fazermos o procedimento para adjudicar o projeto. Com o andamento do processo relativamente ao quartel da GNR, que tem também já a lista dos candidatos ordenada e, portanto, estamos numa fase de avançar com o processo o mais rapidamente possível. Estas coisas têm sempre um conjunto de constrangimentos, mas temos estado a fazer o nosso melhor dentro daquilo que são também as capacidades que o próprio município tem, mas as coisas... Tivemos propostas e, portanto, há já uma listagem ordenada e há condições para nós avançarmos. E, portanto, fizemos aqui um compasso de espera relativamente à recuperação do edifício, que sabemos que só vamos poder utilizar quando não estiver lá a GNR. De qualquer modo, vamos avançar com o projeto, porque gostaríamos que este projeto, uma vez que o edifício se destinará a fazer ali o Museu da História da Alpiarça, com uma componente ligada à resistência antifascista muito vincado, o objetivo é também incluir esta obra e este projeto no âmbito de todas as comemorações relativamente aos 50 anos do 25 de Abril. Assim sendo, eu penso que esclareci. Queria então pôr o documento à votação. Revisão orçamental número 1, que vem para deliberação. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores da CDU. O ponto 6 da ordem de trabalhos tem a ver com o Parque de Autocaravanismo e a declaração de interesse público municipal. Eu fazia aqui uma breve apresentação do ponto. Nós, quando iniciámos este mandato, não tínhamos ainda um projeto concluído e aprovado relativamente à criação desta área de serviço de autocaravanismo. Havia um projeto que estava a ser desenvolvido por um projetista, que nos foi apresentado, mas que não estava terminado, nem estava ainda a ponto de se poder desenvolver. De todo o modo, tinha um parecer favorável da entidade do Turismo de Portugal, que é, no fundo, a entidade que connosco assume esta obra, e, portanto, havia um parecer favorável, quer quanto à dimensão do parque, quer quanto à sua localização.
Este Executivo, olhando para o projeto e tomando conhecimento das suas especificidades, entendeu que nem quanto à localização, nem quanto à dimensão do parque haveria concordância da nossa parte. Em primeiro lugar, quanto à dimensão, porque com a subida generalizada dos preços, nesta fase subsequente à pandemia e de guerra que nós temos vivido, e com as consequências que isso tem ao nível quer do preço dos materiais, quer do preço dos combustíveis, etc., nós entendemos que não se justificava ter um parque de serviço, uma área de serviço de autocaravanismo com 30 lugares de estacionamento. E, portanto, isso tinha uma implicação direta no preço da própria obra e nós consideramos que não seria necessário nem se justificava que a área de serviço tivesse uma dimensão tão grande. Por outro lado, o local onde estava previsto colocá-la, nós também entendemos que era desadequado. Em primeiro lugar, porque o local é um local de baixio que tem tendências a inundar durante o período do inverno e isto levaria a que a manutenção daquele local levaria a que também, mais uma vez, os custos da obra subissem substancialmente, porque havia necessidade de consolidar o piso, de fazer acessos, que noutro terreno, com outras condições, não seria necessário fazer. E, portanto, diria até que o grosso do custo da obra estaria no facto de ela estar implementada num local, no nosso entendimento, desajustado. E, portanto, nós encetámos imediatamente nessa altura, com o próprio projetista, a alteração do projeto, submetemos há muitos meses atrás o projeto final ao Turismo de Portugal e só agora é que recebemos o parecer favorável do Turismo de Portugal. De todo o modo, o local que escolhemos para implementar esta ASA, esta área de serviço, é um local que ainda está sujeito em termos de PDM, está em área de RAN e de RAN, e, portanto, é necessário fazer todo o procedimento para retirar, para excluir esta área destes dois planos. E aquilo que nós consideramos, depois de estudarmos o assunto, é que nós conseguiremos mais rapidamente implementar este projeto que está pronto a lançar, declarando de interesse público o projeto para a ocupação daquela área. E, portanto, é isso que nós vimos submeter à Câmara, é a instrução do pedido de reconhecimento de interesse público para a ocupação daquela área em causa. A área é uma área contígua ao atual Parque de Campismo e isto permite, esta ASA não podia ter sido feita e, portanto, não estava feita como anteriormente não estava prevista para realizar dentro do Parque Campismo, porque era uma impossibilidade objetiva colocada pelo Turismo de Portugal. E, portanto, nós decidimos fazê-la exatamente na continuidade do Parque de Campismo, antes de virarmos para a Reserva do Cavalo, do Sorraia, e, portanto, esse terreno especificamente não está desafetado da área de REN e de RAN, não está dentro do complexo desportivo dos Patudos e, portanto, é necessário fazer essa desafetação. E é isto que nós estamos a propor exatamente aos senhores vereadores, é que se delibere emitir declaração de interesse público municipal relativa à implantação e construção da área de serviço de autocaravanismo de Alpiarça, com os fundamentos que estão também previstos nesta proposta. Dizer já agora que esta obra já tem o parecer favorável do Turismo de Portugal, já tinha referido,
A nossa intenção também era não desvirtuar o princípio que já estava subjacente antes, no nosso entendimento, que tinha a ver com a colocação desta área de serviço, dando-lhe um caráter diferente de outras áreas de serviço que são até concorrenciais com a nossa. Ou seja, nós aqui à volta, os municípios que têm áreas de serviço de autocaravanismo têm sobretudo áreas urbanas e têm dentro da malha urbana, dentro ou pelo menos tangencial à malha urbana, este tipo de oferta. Aquilo que nós pretendemos e que julgo que já estava subjacente porque a localização anterior já era mais ou menos próxima, o que está subjacente é nós criarmos uma área de serviço que tenha uma perspectiva diferente para quem a irá usar e que é de mais conexão com a natureza, de mais proximidade com um conjunto de elementos naturais do nosso concelho e que lhes permite e permitirá de futuro, com o desenvolvimento do parque ecológico, de ter um conjunto de ofertas naquela área substancialmente diferentes daquelas que se tem numa área mais urbana. E, portanto, esta é a nossa proposta e eu ponho à discussão dos Srs. Vereadores. Tem a palavra, Sr. Vereador. Eu acho que, como se pode compreender, portanto, nós apresentámos um projeto com uma determinada localização e que, portanto, foi alterado em termos do seu local, não para muito diferente, portanto, um bocadinho mais afastado ainda em relação à vila do que o anterior, não sendo uma opção nossa, naturalmente que nos iremos abster em relação a uma opção que foi diferente, apesar de considerarmos que é importante que se construa, é importante que a infraestrutura se concretize e dessa mesma forma também não poderíamos estar contra esta proposta, porque achamos que, apesar de ser diferente, irá da mesma forma contribuir para o desenvolvimento do concelho e é melhor que exista do que não se concretize, sendo a nossa opção outra, portanto iremos abster. Muito bem, muito obrigada, Sr. Vereador. Então eu punho o ponto 6 à votação. Deixe-me só aqui. Declaração de interesse público municipal relativamente ao parque de autocaravanismo, ou à área de serviço de autocaravanismo da Alpiarça. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria, com as abstenções dos Srs. Vereadores da CDU. Nós chegamos assim ao final da nossa ordem de trabalhos. Existe público na sala e faz favor, Sr. Coronel. Muito obrigado, os meus cumprimentos à Sra. Presidente, aos vereadores restantes elementos presentes, também à Sra. Jornalista do Mirante, e eu aproveito de estar aqui a Sra. Jornalista do Mirante para abordar uma questão que julgo que é importante. Por acaso já não está, já saiu. Apareceu hoje, pelo menos alertaram-me hoje de manhã antes de vir para aqui e eu fui ver uma notícia uma coisa essencialmente irónica, não é informativa, do Mirante, acho que é o Cavaleiro Andante, a dizer que existe uma comissão ultra secreta, que será o quarto segredo de Fátima e que anda a fazer reuniões secretas e apresenta uma fotografia de uma reunião de trabalho que houve com o grupo parlamentar do PS. Eu também fico com essa cara da Sra. Presidente, mas enfim. Portanto, queria transmitir só, como a Sra. Presidente sabe, tivemos reuniões com a Sra. Presidente, tivemos reuniões com todos os autarcas da região. Estamos agora, de acordo com um plano estritamente delineado, tivemos reuniões com os 3 principais partidos com assento na Assembleia da República e vamos continuar com a nossa preocupação de sensibilização, independentemente, portanto, destas tiradas jornalísticas, humorísticas que acontecem por vezes, sem qualquer teor informativo, nem sequer o contraditório existiu. Mas, enfim, relativamente a estas últimas reuniões, já agora, não está cá o João, eu queria só transmitir que, contrariamente a uma imagem que existe, há disponibilidade de verba. Porquê? Porque não é um problema de alcatrão, é um problema ambiental e grave, gravíssimo.
Portanto, e nesse sentido, não em termos de PRR, mas em termos de 2030, haverá essa possibilidade. Depois, a outra solução, a expressão foi minha, e eles depois agarraram, que é o ótimo é inimigo do bom. Ou seja, uma coisa é ter um projeto que começa ali na A13 e acaba em Constância, perfeito. E outra coisa é haver verba para soluções modulares que vão aos poucos minimizando o impacto ambiental dos graves problemas ambientais com o relvão e com as viaturas. Essa imagem foi transmitida e julgo que eles estarão também a tentar sensibilizar o Governo nesse sentido e nós vamos continuar com a nossa cruzada quixotiana, que espero que não o seja. Pronto, era só esta satisfação que eu queria dar à Sra. Presidente. Eu trazia hoje um assunto que é importante, porque o património da Câmara, ao fim e ao cabo, é o património de todos os municípios, que era a questão dos legados. Mas gostaria também, sem fazer qualquer conexão ao que foi aqui falado relativamente aos bombeiros, porque, de facto, a motivação para esta argumentação que eu trazia não é propriamente os bombeiros, mas também se poderá enquadrar neles, é o seguinte. O Sr. Presidente estudou, eu também estudei, portanto, do direito constitucional, portanto, a ciência política, etc., que uma das principais preocupações da existência do Estado é o bem-estar dos cidadãos. E o bem-estar pode ser na solução dos problemas e na resolução dos problemas, em vez de criar problemas. Isto, tanto acontece no Estado Central, como também no Estado, digamos, autárquico. No Estado autárquico, este patamar, a responsabilidade máxima será dos presidentes de Câmara, mas também, na sua quota-parte, dos vários funcionários. Eu já lhe vou dizer qual é a finalidade disto. Os funcionários, muitas vezes, com a sua juventude, têm elevada competência técnica, elevada competência académica, mas muitas vezes em causa pública, em preocupação com a coesão, e agora aqui eu lembro-me do que se falou aqui dos bombeiros, e a questão do bem servir às vezes apresenta algum déficit, mesmo que seja involuntário. Esse déficit muitas vezes acontece em termos de 3 pilares na minha interpretação pessoal. Uma que eu chamo o autismo institucional, a outra que eu chamo de um patamar ainda mais elevado a arrogância e outra ainda no patamar mais elevado a prepotência. Portanto, queria, sem concretizar casos concretos, queria deixar à consideração da Sra. Presidente, que certamente será uma preocupação sua, a adequada sensibilização dos quadros superiores da Câmara no sentido de ultrapassarem estas situações em termos de pôr em primeiro lugar o primado da causa pública. Queria só deixar este alerta sem concretizar nenhum caso em concreto. Relativamente à questão que me trazia aqui, a situação dos legados. As pessoas, quando não têm herdeiros, naturalmente que querem que, de facto, qualquer coisa fique bem cuidado e com alguma finalidade legítima e suprema. E a Câmara tem vários legados. Portanto, deixam à Câmara, que não é um herdeiro legal, não é? É um herdeiro, digamos, genético, com a finalidade que a Câmara se comprometer de conservar, manter e rentabilizar. Eu gostaria de saber, de facto, se o Sr. Presidente consegue dar ainda sem pormenor, qual é o ponto de situação dos vários legados que a Câmara tem. E vem-me a minha preocupação duas coisas. Uma, que não sei se foi através do infomail da Câmara, se foi o infomail da Fundação Zé Relvas, tem a ver com o legado Manuel Nunes Ferreira, dos quais o anterior executivo, ao longo dos 12 anos, ou pouco menos, se diz que investiu lá cerca de €500 mil, que na realidade terão sido desviados com outras finalidades e que agora a Câmara vai ter que os pagar à Fundação, por não ter sido entregues com essa justificação. E pior que isso, vieram fotografias a público já há algumas semanas, alguns meses, de facto que o estado de conservação é calamitoso de algum desse património do legado Manuel Nunes Ferreira em Lisboa. E já agora aproveito a tal de força, que é uma situação que se tornou polémica aqui há alguns anos atrás, que é o legado Álvaro Silva Simões. Ora, isto chegou ao ponto de, espero que tenha ficado em ata para a história, para que um historiador um dia quando vier, o antigo Presidente da Câmara disse, se alguém alguma vez dizer que desapareceu o património, eu ponho-o em tribunal. Isto foi aqui dito nesta sala, espero que tenha ficado em ata. E o que é que se passa, de acordo com os elementos que eu tenho, não sei se estão atualizados. Portanto, para alturas de 2009, 2010, 2011,
a Câmara entregou à Agroalpiarça a permuta, por permuta, ou suposta permuta, uma propriedade de 22 hectares de Val da Cigana. Em contrapartida, isso com que finalidade? Para esse, porque era uma propriedade de elevado valor, ficar, digamos, como entregue como hipoteca ao BES. Não sei qual é a situação dessa propriedade concretamente. O que é que se verificou a seguir? Verificou-se a seguir que, em alternativa, portanto, a Agroalpiarça terá entregue à Câmara, e isto gostaria de saber, portanto, não ao legado, mas à Câmara, duas propriedades, uma que seria do Alqueve e outra que seria de São João, designações que têm. E propriedades, as duas de valor manifestamente, não sei, mas manifestamente, segundo constava, inferior àquela situação. A minha preocupação, neste caso concreto, é se o Sr. Álvaro Silva Simões, que deixou o seu património à Câmara com uma finalidade de a conservar e não de ir para a hipoteca do BES por uma outra entidade, qual é o ponto de situação dessa situação e se a situação é reversível, portanto, a bem do respeito que nos merece a finalidade com que esse legado foi deixado à Câmara. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Sr. Coronel. Bom, dizer que relativamente a esta questão dos legados, que é a questão concreta que coloca, dizer o seguinte, eu não tenho, até agora, nós temos vindo a fazer uma procura exaustiva de apuramento relativamente a estas situações, até porque elas se colocam de uma forma quase violenta, e até ao momento eu não tenho pessoalmente conhecimento que tenha desaparecido património nenhum. Há entendimentos diferentes e que nós estamos a tentar apurar qual é que é a viabilidade deles serem aceitáveis do ponto de vista legal, que se prende com a possibilidade ou não de fazer permutas de património de legados. Porque no que diz respeito, por exemplo, ao legado de José Relvas, o regulamento do legado é taxativo relativamente à impossibilidade de se onerar, trocar, ou seja, permutar, ou vender, ou alienar por qualquer meio algum das propriedades ou dos imóveis que foram legados no âmbito do legado de José Relvas. Os outros não têm esta especificidade, mas foi entendimento do Tribunal, pelo menos na última sentença, foi entendimento do Tribunal que o regulamento do legado de José Relvas se aplicava extensivamente, portanto, que era extensivo aos outros legados, uma vez que os outros legados estavam instituídos exatamente com a mesma finalidade daquele, que era de que as suas receitas líquidas fossem entregues à Fundação José Relvas. Portanto, dizer que nós estamos a procurar apurar com rigor a situação dos legados, de maneira a perceber o que é que podemos e não podemos fazer para viabilizar a administração dos legados. E isto tem um interesse, sobretudo, no que diz respeito ao legado de Manuel Nunes Ferreira, que é consubstanciado por 3 prédios em Lisboa. Ao que sei, os prédios não são os originais do legado, ao que sei. Mas, tendo em conta aquilo que é considerado pelo Tribunal relativamente à proibição de permutas, tenho muitas dúvidas relativamente à forma como se trocou prédios por prédios, ou terrenos por prédios, ou apartamentos por prédios, não faço ideia, porque não consegui ainda chegar a esse ponto. De qualquer modo, a minha preocupação, a nossa preocupação, prende-se sobretudo com a administração dos prédios do legado de Manuel Nunes Ferreira. Porque os prédios estão muito degradados. O prédio da Avenida de Berna está muito degradado, eu diria,
uma vistoria mais próxima dará com certeza um resultado de iminente ruína. O prédio está mesmo muito mal, do ponto de vista estrutural. O prédio da Tomás da Anunciação, em Campo de Ourique, precisa de obras de fundo. Algumas delas são obras para substituição de elementos da construção que estão lá e que são originais, com consequências graves ao nível destes anos na vida das pessoas que são arrendatários e, portanto, que são inquilinos do prédio. E, na verdade, o município não fez, nem tem neste momento condições de fazer as obras de fundo que ambos os prédios precisam. E, portanto, é preciso procurar, e é isso que estamos a fazer, encontrar uma solução que nos permita continuar a administrar os bens ou dar-lhe algum destino que esteja contemplado no que a lei permite, no que a lei, leia-se testamento, regulamento e legislação aplicável, de modo a que, em primeiro lugar, os prédios não caiam para cima das pessoas, e, em segundo lugar, seja possível dar continuidade aos rendimentos dos quais é titular a Fundação José Relvas e aos quais tem direito, desde logo, quanto mais não fosse, porque o Tribunal assim decidiu. E, portanto, o ponto de situação neste momento é exatamente este. Nós estamos a procurar junto de uma entidade independente, eu fiz alguns contactos no sentido de procurarmos um escritório de advogados, um gabinete de consultoria que nos possa que nos possa dar um parecer relativamente àquilo que é viável do ponto de vista legal a Câmara fazer, dado que se não foram feitas obras, pelo menos não, eventualmente terão sido feitas algumas pequenas obras de conservação, mas estamos a falar de coisas muito pequenas relativamente àquilo que são as necessidades efetivas. E, portanto, é preciso perceber, porque eu também não julgo que seja viável o município, à conta da sua margem de endividamento e da sua capacidade de endividamento, estar a endividar-se para fazer obras em prédios que carecem de alguns milhões de intervenção, às expensas da população, sendo que aqueles imóveis têm um rendimento que está previsto entregar a uma instituição em concreto. E, portanto, mandam, do meu ponto de vista, as regras de boa gestão e de rigor, que nós saibamos exatamente o que é que podemos fazer, sem que com isso prejudicarmos quer o município, quer o titular dos rendimentos que estão determinados nos testamentos. É este o ponto de situação, porque as solicitações relativamente aos dois imóveis, e sobretudo ao da Avenida de Berna, é muitíssimo urgente. Muitíssimo urgente. E isto coloca-nos, aliás, na situação de nós termos praticamente o prédio já desocupado em termos de inquilinos, coisa que temos vindo a fazer, informando os inquilinos que não renovamos os arrendamentos para o termo do prazo. Alguns estão a acabar este ano, e haverá eventualmente um ou outro que será necessário negociar com as pessoas que lá estão, sob pena das pessoas se manterem, nós não conseguimos fazer obras e termos ali um acidente grave. E, portanto, estamos num processo de desocupação, pelo menos do prédio da Avenida de Berna, no sentido de percebermos o que é que podemos fazer, se temos que intervir, se temos capacidade para intervir, se não temos, e se à luz do que é a legislação atual, podemos dar-lhe outro destino ou fazer outra coisa que permita, de alguma maneira, resolver aquela situação. Sendo que este trabalho e estas decisões terão que passar sempre por consultar a Assembleia dos 40 maiores contribuintes da Fundação, que é titular dos rendimentos e, portanto, que terá que se pronunciar relativamente à proposta que venha a surgir dessas demarches que estamos a fazer. Muito bem.
assim sendo, eu... Não tenho, nem tenho aqui nada que consiga neste momento entregar, mas a noção que eu tenho é que não há, que de facto não se perdeu o património. De qualquer maneira, eu vou averiguar e nós, no âmbito do que estamos a fazer relativamente aos legados, eventualmente chegaremos aqui para perceber o que está em causa. Muito bem, então chegamos assim ao final da nossa reunião. Eu dava a palavra à Vanessa, por favor, para ler a minuta da ata.